foram muitas atrapalhadas recentes e que deixaram aí o apoio popular do presidente lá embaixo. Não vai ser fácil reverter esse quadro, mas se essas atitudes do Trump trouxerem os países para a mesa de negociação e isso resulte em redução da tarifa de importação em vários países, isso vai ser transformador. Se essa fonte de demanda cessa, o preço do ouro vai de quase $3.000 onça Troy para quanto? 1.000, 500, 100 dólares. Começando mais um Ux Responde as perguntas que vocês nos enviaram na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, no nosso aplicativo Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo. Você pode baixar gratuitamente e experimentá-lo. E esse é o seu aplicativo definitivo com o melhor conhecimento financeiro para você investir melhor, com mais segurança e assim dormir tranquilo. Então, siga o dinheiro, follow the money. Vamos lá às perguntas, porque temos várias. Agora sim, o boom das commodities, as pessoas estão tendo a real dimensão do que é um governo do PT e da falta de capacidade do presidente atual. Verdade. Para tentar se manter na corrida para o Planalto em 2026, parece que o próximo passo será aumentar o crédito para incentivar o consumo e desviar a atenção da alta dos alimentos. Teremos o nosso higher for longer? Ótima pergunta, né? Teremos o nosso mais alto por mais tempo, que seria as taxas de juros. De fato, o presidente Lula, o governo, eu diria que eles estão bem encurralados, porque não tem muitas ferramentas alternativas para conseguir praticar um populismo macroeconômico, mais crédito pelos bancos públicos, melhorar a atividade econômica, gerar mais emprego e renda e conseguir baratear os alimentos de verdade, baixar o custo de vida do cidadão que eles estão sentindo no bolso. E eu digo que eles estão encurralados por vários motivos. Primeiro, baixar a taxa de juros na marra. Pô, agora eles já têm, se eu não me engano, 6 dos 9 diretores do Copom já foram indicados pelo presidente Lula, inclusive o presidente do Banco Central, o seu Gabriel Galípolo. Agora simplesmente querer minar o presidente do Bacen e exigir que ele baixe os juros logo e já acabar contendo qualquer ou minando qualquer confiança e legitimidade dele perante o mercado financeiro, ele não pode fazer isso. Tanto é que nessa última declaração que a gente viu do Lula sobre o Galípolo, ele falou, não, ele vai tá fazendo o que tem que fazer, vai reduzir os juros no seu tempo, ele tem as ferramentas e tal. Agora, claro, é o indicado do Lula, vai simplesmente exigir pro cara, barra os juros na marra agora, faz o que eu tô mandando, não consegue. Então, reduzir a força das taxas de juros não está tão simples agora. Enfiar crédito subsidiado, goela abaixo da economia para as empresas, para consumo, também não está tão fácil, primeiro, pelo BNDES, está muito mais restrita essa torneira do crédito, tem muito mais vigilância, monitoramento e até governança dentro do BNDES, então não está mais tão fácil. Pelos bancos públicos ainda conseguiria alguma coisa, Banco do Brasil, Caixa principalmente, mas essas ferramentas hoje não estão mais tão à disposição ou facilmente e na quantidade, em volume que Lula gostaria ou que poderia surtir algum efeito. Outro problema que ele tem é que a sua popularidade de fato está muito baixa. Até saiu notícia de hoje aqui na Folha de São Paulo, olha só. Datafolha, a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. Queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. Reprovação à gestão vai de 34% para 41%. Então, pois é, eles estão bem encurralados, popularidade em baixa, e alguma forma de conseguir reverter esse quadro é a economia indo melhor, alimentos baixando, custos dos alimentos, mas para isso ele precisa fazer muita coisa. Talvez essa reduzida do dólar recente, eu diria que eles foram salvos pelo gongo, porque o dólar caiu bem, hoje estava quase 5,70, tô gravando aqui na sexta-feira, 5 da tarde, o dólar estava quase 5,70, combustíveis caíram, a defasagem dos derivados de petróleo, preços domésticos em relação ao preço internacional diminuiu, estavam na iminência de ter que reajustar os combustíveis, conseguiram se salvar dessa, então talvez eles consigam frear um pouco a inflação aí nos próximos meses, mas foram muitas atrapalhadas recentes e que deixaram aí o apoio popular do presidente lá embaixo. Não vai ser fácil reverter esse quadro. E sim, juros mais longos por mais tempo, vai precisar. A próxima reunião é 14,25%. Estamos em 13,25%, vamos para 14,25% e talvez com mais algum aumento. Não nos esqueçamos que na gestão do Tombini, a Selic chegou em 14,75%. Surreal. Enfim, acho que não é necessário, mas imaginar que teremos
2025 com juros mais baixos ou abaixo de 10, não vai acontecer. Aqui outra pergunta, algumas chegaram sobre isso, as represálias, retaliação do Trump, tarifas, e veio uma sobre como o Brasil está também agora na mira do Trump com relação às tarifas alfandegárias. E aí entra as trapalhadas diplomáticas e a verborragia do presidente Lula, porque ele também, deixa eu até colocar isso aqui na tela, ele não sabe lidar com o presidente Trump e com as coisas que estão acontecendo, deveria ser muito mais silencioso, observar e aguardar alguma declaração mais oficial. Mas eu lembro que lá durante a eleição falou que era o nazismo, o fascismo voltando à presidência americana, quando ele já estava praticamente eleito, já tinha sido eleito. Enfim, essa é a notícia também de uma declaração do presidente, numa entrevista. Vamos reagir ou denunciar na Organização do Comércio, diz Lula sobre tarifas de Trump. O que aconteceu? Primeiro teve a taxação do aço e alumínio para o mundo inteiro, o Brasil inclusive, até porque é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Mas a gente teve, no dia 13, ontem, quinta-feira, uma ficha informativa, um fact sheet, do presidente Trump, falando sobre o que ele está anunciando que agora é o seu plano de reciprocidade e justiça, um Fair and Reciprocal Plan no comércio global. E vale ler aqui, são pouquíssimos parágrafos, mas é fundamental para entender o que está por trás disso e como o Brasil está na mira dos Estados Unidos no que diz respeito à guerra comercial. Hoje o presidente Donald Trump assinou um memorando presidencial ordenando o desenvolvimento de um plano abrangente para restaurar a justiça nas relações comerciais dos Estados Unidos e combater acordos comerciais não recíprocos. Este plano procurará corrigir desequilíbrios de longa data no comércio internacional e garantir a equidade em todos os setores. Longe vão os dias da América sendo aproveitada. Este plano vai colocar o trabalhador americano em primeiro lugar, melhorar a nossa competitividade em todas as áreas da indústria, reduzir o nosso déficit comercial e reforçar a nossa segurança econômica nacional. A América não tolerará mais práticas comerciais desleais. Os Estados Unidos são uma das economias mais abertas do mundo, e é verdade. Mas nossos parceiros comerciais mantêm seus mercados fechados para nossas exportações. Essa falta de reciprocidade é injusta e contribui para o nosso grande e persistente déficit comercial anual. Vejam só, aqui o preâmbulo, depois ele vai citar o Brasil. É verdade, eu comentei isso no vídeo recente sobre a guerra comercial do Trump, para explicar algumas das razões por trás dessas tarifas comerciais, e uma delas é justamente isso. Os Estados Unidos, quando se analisa o quanto que eles impõem de tarifas no restante do mundo e o quanto que o restante do mundo impõe tarifas nos Estados Unidos, é uma prática desleal, sim. É muito mais tarifa contra a exportação americana do que o contrário. E o que está fazendo agora, então, Donald Trump é praticando reciprocidade. Ah, vocês querem me tarifar? Então eu vou praticar a mesma tarifa que vocês estão colocando contra as minhas exportações. E aí que ele cita o Brasil. Há inúmeros exemplos em que nossos parceiros comerciais não dão aos Estados Unidos tratamento recíproco. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra das exportações de etanol dos Estados Unidos uma tarifa de 18%. Como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões em etanol do Brasil, enquanto os Estados Unidos exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. Esse é o primeiro exemplo aqui, depois ele cita mais, mas basta citando esses parágrafos para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, do ponto de vista do Brasil, o Lula dizer que vai reagir, vai reclamar, a gente já impõe tarifa de importação pra caramba, nosso mercado é ultra protegido, vários setores são protegidos, nós já praticamos protecionismo, mercantilismo há décadas, e agora a gente vai se queixar e reagir à reação do nosso protecionismo? Assim, não faz sentido. E por isso que eu vejo, em parte, as tarifas do Trump, especialmente essas de reciprocidade, com bons olhos, pelos resultados que elas podem ter e que eu entendo que é o objetivo final do Trump, qual seja reduzir as tarifas de importação no mundo inteiro. O que ele gostaria não é aumentar 18 dos Estados Unidos por etanol, mas sim que o Brasil reduza então para 2,5 ou que ambos os países reduzam para 0. Esse seria o melhor cenário. Por isso que
paradoxalmente, é possível, e é minha esperança, não posso dizer que é expectativa porque tem muita coisa para acontecer, mas é possível que a guerra comercial de Donald Trump acabe resultando em mais comércio livre nos próximos anos. É algo ousado de se prever, sim, por isso que vamos aguardar, mas se essas atitudes do Trump trouxerem os países para a mesa de negociação e isso resulte em redução da tarifa de importação em vários países, isso vai ser transformador, sem precedentes, seria excelente para que realmente tenhamos um comércio global mais livre e com menos barreiras alfandegárias. Veremos. Alguma previsão do futuro financeiro da Alemanha? Será que a influência americana fará a Alemanha acordar? Ótima pergunta e até um bom complemento ao vídeo que eu publiquei no sábado. Acabei de gravar, vocês vão estar assistindo no domingo, então para quem está assistindo no domingo, publiquei no sábado. Que vai ser amanhã para mim, ontem para vocês. Sobre a nova ordem mundial de Donald Trump. A gente teve essa semana em Munique a Conferência de Segurança de Munique, algumas reuniões da OTAN também, e o discurso do J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, diante da plateia nessa Conferência de Segurança de Munique, foi histórico, impressionante, um tapa de luva apontando a hipocrisia dos burocratas e políticos governantes europeus. E talvez sim, talvez a influência americana sirva de exemplo para que a Europa reveja suas políticas, implemente algumas reformas importantes, não apenas na imigração maciça que fizeram nos últimos anos, na política energética malfadada que nós temos como o símbolo maior deste processo a Alemanha, que conseguiu reduzir a sua competitividade por uma política própria, alto flagelo energético que eu digo, e talvez a influência americana consiga surtir efeitos e provocar mudanças em vários países além dos Estados Unidos e especialmente na Europa. Então eu tenho otimismo nesse sentido, espero que consiga sim ter uma influência para melhor na Alemanha. Música Casa Branca propondo o impeachment de juízes que contrariam os interesses do governo americano. Veículos de imprensa contrários a Trump sendo excluídos de coletivas de imprensa. Você acredita que a democracia nos Estados Unidos está passando por um teste de fogo? Ela está passando por um teste de fogo, passou já na eleição passada, continua passando, mas o que eu vejo hoje como sendo algo ameaçador à democracia é justamente o que outros veem como a solução. É um pouco de como as pessoas estão enxergando o mundo. O que aconteceu nos últimos anos com a perseguição política, com a liberdade de expressão sendo censurada em vários países, sempre sob o pretexto da desinformação, da fake news, etc. Não vou chover no molhado, mas essas práticas, e com a conivência ou a cumplicidade das big techs, redes sociais, etc., para mim é isso que mina a democracia, e não o contrário. E isso está sendo revertido por Trump, e isso também que eles pregaram agora na Europa nesse discurso do J.D. Vance. Propor impeachment de juízes, nos Estados Unidos, promotores eles são eleitos também. Então lá isso é possível, é diferente do Brasil. E assim como no Brasil, o judiciário lá também foi instrumentalizado, foi aparelhado ideologicamente, e tem muito juiz que faz a própria lei. Então, em casos grotescos, como alguns que aconteceram nos últimos anos, para mim isso faz parte da democracia, faz parte dos pesos e contrapesos, da separação dos poderes. Então, se está dentro da lei, não vejo nenhum problema. O Trump excluindo veículos de imprensa contrários a ele, bom, isso eu acho errado. Honestamente, não vi notícia sobre isso, não li, posso estar errado. Se fez, não concordo. Então isso tem que ser mudar, não concordo. Se ele mesmo prega liberdade de expressão, bom, que deixe todas as imprensas, mesmo aquelas que estão sendo contrárias a ele, como aconteceu no primeiro mandato, tinha várias sempre atacando ele, e que ataque, que questione, que pergunte, que indague, tudo isso está dentro da democracia, dentro da liberdade de expressão, então discordo se Trump está fazendo isso. Qual o diferencial dos seus cursos? Excelente pergunta, essa eu separei, claro, para todos aqueles que estão interessados no Follow the Money, mas
ainda tem receio e acha que todos os vídeos aqui no YouTube são suficientes e não precisa do aplicativo. E eu digo que sim, todo mundo precisa. O Follow the Money não é apenas um extra aqui do canal. O canal é muito mais uma fonte rotineira de informação, de análise, mas no aplicativo nós temos os conteúdos mais aprofundados, com ainda mais didática, com o início, meio e fim, os cursos completos como é o ciclo de mercado de economia, ciclos de investimentos, para ensinar vocês exatamente como interpretar os dados, entender como o mundo funciona e assim investir melhor, com mais segurança, com mais tranquilidade. Além disso, a gente tem a interação, respondo as perguntas ao vivo toda quarta-feira e sempre selecionando algum tema importantíssimo de mercado, com mais profundidade do que eu trago aqui e com mais também análises e informações sobre como eu estou investindo. Inclusive a gente fez uma transmissão bem bacana sobre a minha carteira de investimentos para 2025 e é algo que nós teremos com recorrência, como eu estou investindo, como eu estou calibrando meus investimentos, e tudo isso a gente tem no aplicativo Follow the Money. Além dos documentários também, Nas Fronteiras do Dinheiro, que é sensacional, assim, e honestamente é um conteúdo que me deixa muito feliz de ter realizado, estamos realizando, porque os documentários não param, estamos produzindo um neste momento, logo estará disponível para os nossos assinantes, mas baixem o aplicativo, tem o código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo, pode experimentar gratuitamente os conteúdos que estão lá disponíveis, inclusive os vídeos do YouTube que vocês podem assistir lá no aplicativo e baixando para assistir em modo offline, e aí você pode ter uma ideia de todos os conteúdos que nós temos lá disponíveis para que você entenda como o mundo funciona, invista com segurança e durma com tranquilidade, independentemente do cenário político-econômico no Brasil ou lá fora. Próxima pergunta. O que você achou das declarações de Eugene Fama, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, afirmando que o Bitcoin perderá todo o seu valor dentro de 10 anos? Pois ele fez várias declarações, faz uma semana mais ou menos. Eu até separei porque, assim, claro que eu não concordo com elas, e já falei muito sobre isso no passado, quando eu fazia muito mais vídeos sobre o Bitcoin, quando era o principal tema aqui no canal. Até porque hoje eu vejo esse tipo de crítica, não vi nada novo na crítica dele, tá repetindo algumas declarações que eu já vi tantas vezes, que para mim não é nenhuma novidade. Então, por exemplo, que ele diz o seguinte, que só é ouro digital se tem algum uso. O mero feito de ser um ativo, uma mercadoria puramente digital escassa, que pode ser custodiada e transferida para qualquer lugar, isso tem muito valor. Para mim esse é o principal valor. Depois a gente pode entrar em outras tecnicalidades, o blockchain do Bitcoin pode ser usado para outros fins, como tem sido, mas seria um valor de uso marginal, não o principal. Então, para mim sim, é um ouro digital. E mesmo o ouro digital hoje, ele tem algum uso além do seu uso como ativo monetário? Tem. Tecnologia, tem uso como joia, como adorno, enfim, tem outros usos. Mas do seu valor hoje, do seu preço, o ouro, o quanto advém do seu uso como ativo monetário, que é a sua principal fonte de demanda, não são as outras. Se essa fonte de demanda cessa, o preço do ouro vai de quase 3 mil dólares onça Troy para quanto? 1.000? 500? 100 dólares? 50? Não sei, mas a maior parte do valor do ouro hoje vem deste uso monetário e não outros. Então eu discordo dessa. E outra, se não tem nenhum uso, então é só papel, ou melhor, não é nem papel, é ar. Não é nem ar. É a incapacidade de entender que algo puramente digital, que não existe materialmente, é incorpóreo, que pode ser escasso e que tem uso, que pode ser demandado e que pode ser utilizado pelas pessoas. É não entender parte da crítica, eu diria que tem origem numa incapacidade de entender a própria era digital, para ser bem sincero. Aí mais, criptomoedas são tão misteriosas porque elas violam todas as regras dos meios de troca. Não têm um valor real estável, são então de real valor muito variável, e esse tipo de meio de troca não deve sobreviver. Eu não consigo prever se o Bitcoin vai estourar, vai quebrar. Eu espero que sim, que quebre, mas eu não posso prever. E eu espero que sim quebre, porque se não quebrar, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo com a teoria monetária. Acabou. Talvez já tenha ido embora e a gente precisa recomeçar de novo. Eu replicaria aqui dizendo que tem que descartar a sua teoria monetária, porque se a gente analisar a teoria monetária
da escola austríaca, nem precisa ser apenas da escola austríaca, analisar a evolução do dinheiro como uma instituição do mercado, como uma mercadoria que é livremente escolhida, adotada pelos indivíduos no mercado e que paulatinamente vai ganhando cada vez mais adoção, se tornando o bem mais líquido numa economia, vulgo o meio de troca comumente aceito, em que tudo acaba sendo precificado nessa moeda, nessa mercadoria, em função dessa mercadoria, o que nós chamamos de unidade de conta. A história monetária nos comprova que várias mercadorias passam por um processo de monetização até se tornar dinheiro, até serem descartadas e outra mercadoria melhor superá-las. E esse processo de concorrência e de melhoria do dinheiro, isso não para, não cessa, não acabou com as moedas de papel inconversíveis. Inconversíveis por lei, não porque os indivíduos gostariam e assim o escolheram, mas sim porque os governos assim impuseram em todos os cidadãos mundo afora. Então a teoria monetária não contraria em nada a existência do Bitcoin. Pelo contrário, ela explica muito bem como uma mercadoria pode surgir no mercado e ser adotada e ser monetizada e possivelmente se tornar dinheiro. Que esse é outro ponto. Eu não tenho certeza se o Bitcoin vai se tornar uma moeda amplamente usada ou até mesmo a moeda do planeta. Não tenho a menor ideia. Para mim existe essa possibilidade em teoria e na prática isso para mim está acontecendo. Mas mesmo que não aconteça, ainda assim o Bitcoin retém valor, tem utilidade, mesmo que não se torne a moeda do planeta. Portanto, esse tipo de crítica, não, então se não tem, se é pouco usado como meio de troca, então não é nada. É aquela falácia do ou é moeda ou não é nada. E eu discordo. É um capítulo do meu livro, inclusive, o Bitcoin Bitcoin é a moeda na era digital. O mercado americano insiste em seguir subindo. Estamos caminhando para uma celebração do centenário do crash de 1929? Não sei. Qualquer um que estiver prevendo crise, desconfie. Ninguém consegue prever, vai acontecer uma crise. A gente pode identificar fragilidades no sistema, excessos, isso sim. Mas se tudo isso resulta inevitavelmente numa crise, não há essa certeza. Muita coisa pode ser feita, pode ser revertida, então não consigo fazer essa afirmação. A referência para a avaliação da performance de investimentos está quase sempre atrelada à inflação. Entretanto, se cada um tem sua inflação, não deveríamos tentar calcular nossa inflação individual e, baseado nesse valor, avaliar a performance de nossos investimentos? Sim, é uma boa tentativa calcular a sua própria inflação, mas também é importante fazer a comparação, a precificação em dólar. Então sempre avalie e acompanhe a evolução do seu patrimônio em dólares, não apenas em reais, porque o dólar hoje é a moeda do planeta, tudo é precificado em dólar, inclusive o ouro, inclusive o Bitcoin. Na Ulrislândia, um novo e próspero país no mundo atual, qual seria a sua política monetária ideal? Estabilidade de preços, estabilidade de algum agregado monetário, lastro em ouro, paridade com o dólar ou alguma outra. Nenhuma dessas. A minha política monetária seria a ausência de política monetária. Por definição, se há uma política monetária, alguém está definindo o valor do dinheiro. E na Ulrislândia, não existe o Banco Central, o dinheiro é livre, as pessoas são livres para voluntariamente aceitar o dinheiro que quiserem, produzir e aceitar o dinheiro que quiserem. Então, a livre produção de moeda, livre concorrência, e a moeda que vai prevalecer, bom, essa será a moeda e vai se tornar a unidade de conta da Ulrislândia. Eu não tenho como ex ante determinar qual será a moeda. Os indivíduos vão escolher e teremos um padrão que emergirá livremente e voluntariamente deste processo de mercado. E sim, algumas questões importantes, alguns adendos. E que todos os bancos também, dentro da Ulrislândia, atuem de acordo com as leis do direito, com os direitos de propriedade, que preservem os direitos de propriedade dos cidadãos e que se eles tomarem muito risco, se alavancarem, um banco ou os bancos em conjunto, que eles arquem com as consequências de suas ações. E que se um banco tiver que quebrar, que quebre. E que isso sirva de lição para os demais bancos, para que atuem de forma prudente, conservadora, não colocando o seu patrimônio e o dos seus clientes em risco. Então será um ambiente, teremos a Ulrislândia, seria um ambiente de liberdade
e responsabilidade, tanto no sistema financeiro pelos bancos, os donos dos bancos, os controladores, acionistas majoritários, controladores, administradores, e também do ponto de vista dos depositantes, dos correntistas. Eles têm que fazer o seu papel, o seu dever de casa e investigar se um banco é mais ou menos sólido antes de colocar o dinheiro no banco. Essa tarefa é importante e é algo que nós não temos hoje também. As pessoas se preocupam muito pouco com isso. E para mim é parte do desenho do atual sistema financeiro, em que temos um banco central, regulação estatal, e que todo mundo lava as mãos de quem não precisa fazer nada, está tudo controlado pelo governo, Banco Central controla, e eu não tenho que ter essa preocupação se aquele banco é ou não sólido. E é errado. Com taxas de juros altas por mais tempo nos Estados Unidos, como você enxerga o risco de quebra de mais bancos americanos? As principais quebras que tivemos já aconteceram, os juros estacionaram um patamar mais elevado, mas não estão subindo mais, então isso dá tempo também dos bancos conseguirem lidar com algum prejuízo não realizado de título que perdeu valor por conta da alta de juros. Hoje eu diria que esse problema está mais ou menos contido, até porque o Fed ele já está em modo alerta que ao menor sinal de problema de liquidez, alguém que pode estar sofrendo prejuízos ou não consegue honrar saque de cliente, já pluga a mangueira de liquidez ali no Fed, recebe um empréstimo temporário e evita a quebradeira de algum outro banco. Por isso eu acho que é mais difícil alguma quebra bancária agora nos Estados Unidos. Precisaríamos uma nova alta de juros relevante, vai de 4,5 o título de 10 anos, tem que ir para 6, para 7, para gerar novos problemas bancários. O que está acontecendo com o setor de cannabis? O que esperar dele nos próximos anos? Primeiro, algumas incertezas sobre aquela reclassificação, o chamado Schedule 3, que seria uma classificação de droga menos nociva. Esse é o principal fator. Houve um otimismo enorme quando saiu a recomendação do Departamento de Justiça para que fosse feita a reclassificação, mas a recomendação não foi acatada ainda. E o setor está passando por uma série de audiências no Senado americano. Já tivemos 3 ou 2, acho que foi 3, do dezembro, janeiro e fevereiro, e teremos mais 1 ou 2. Só que há agora uma esperança que com o Robert Kennedy Jr. no Departamento de Saúde americano, que a recomendação possa ser acatada. Alguns veem ele como tendo uma visão otimista e positiva do setor. Vamos ver, eu continuo comprado, acho que tem muito ainda para bons frutos para dar, mas é um momento de incerteza, sim. Especialmente naquelas empresas, especialmente para os ETFs que investem de forma passiva no setor como um todo. Boas empresas como a Glass House, que eu já falei para vocês em outros vídeos, essa teve um excelente resultado, mesmo não tendo este fator político que ajudaria, sem dúvida, a destravar valor no setor. O Musk está tentando fazer lá o que o Guedes não conseguiu aqui. Será que o Musk terá melhor sorte? Sem dúvida alguma. Vamos lá. Qual é a grande diferença que eu vejo do que Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos do que o Paulo Guedes estava fazendo aqui? Primeiro, a ordem agora ela vem direta, o aval, o apoio é direto e quase incondicional do próprio presidente Donald Trump. Aqui a gente sabe que Paulo Guedes não tinha um apoio incondicional, carta branca com o presidente Bolsonaro. Muitas das suas agendas, por exemplo, privatização, Petrobras, Banco do Brasil e outras, Bolsonaro não era a favor. Então, para mim, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, este mandato de redução de gasto no governo também está bem mais claro agora nos Estados Unidos. Claro que aqui o Paulo Guedes tinha um mandato de sanear especialmente as estatais e conseguiu fazer bastante coisa, algumas privatizações, concessões, mas não tinha esse mandato tão claro e com um apoio de alguém tão relevante. Tinham vários liberais, muitos amigos, conhecidos meus trabalhando junto do Paulo Guedes, mas o apoio que hoje o Trump tem também, do Elon Musk, do Vale do Silício, boa parte do empresariado, eu não sei se aqui no Brasil o Paulo Guedes tinha não, e aí nem o Bolsonaro, para essa tarefa, esse mandato de cortar despesa para ontem. E mais do que isso, pelo que eu entendo, a parte legal, digamos que mesmo assim Paulo Guedes tivesse o mandato e conseguisse propor uma série de cortes. Aqui no Brasil, eu entendo que legalmente é bem mais difícil de efetuar esses cortes.
por estabilidade de emprego, no serviço público e por uma série de outras leis que amarram muito mais, engessam o nosso orçamento público e acabam frustrando cortes maiores de despesas. E a outra parte que para mim é fantástico lá do Musk é como eles foram também muito criativos e engenhosos, que eles não criaram uma nova agência do zero, eles alteraram o propósito de outra agência que já tinha sido criada pelo governo Obama, chamada de United States Digital Services, e eles renomearam para United States DOGE Services, e que tinha uma série de autorizações legais que permitem agora o Musk e todo o pessoal do Doge a fazer exatamente o que eles estão fazendo, que é vasculhar, entrar nos sistemas, ter acesso aos pagamentos, aos programas, ao rastro do dinheiro e conseguir fazer uma real auditoria cruzando dados, verificando, e isso está gerando tantos dados e tanta munição para encontrar excessos, desperdícios, desvios de função, fraudes, escândalos, que é o que eu tenho dito. Eu sou mais otimista que o Doge consiga reduzir bastante até o gasto americano, talvez até mesmo encontrando fraudes nos grandes programas de transferência de renda, Seguridade Social, o de saúde, Medicare, Medicaid. Pô, se consegue encontrar e reduzir por conta de fraude, aí daqui a pouco eles conseguem ter o capital político para enfrentar mudanças legislativas nesses programas que estão efetivamente quebrados, não se sustentam. A Seguridade Social americana está quebrada. Social Security. Dólar caindo, BTC andando de lado, bons momentos para nós, meros brasileiros, comprar mais? Sim, sempre. Eu digo, dólar felizmente está caindo, ótimo. E aqueles que têm algum compromisso em dólar, necessidade, algum projeto, algum plano futuro, uma viagem, é uma compra, é uma dívida, enfim, o que quer que seja, ou mesmo que quer começar a fazer a dolarização de investimentos, enquanto o dólar está baixando, é o momento de fazer as remessas de forma consistente, ignorando o câmbio, mas fazendo, para não operar câmbio e sim dolarizar. Dolarização é uma estratégia de investimentos, não é um trade cambial. Então é importante diferenciar. Então, espero ter gostado, espero ter lavado as louças, espero que desfrutem desse domingo com seus amigos e familiares. Deu branco. Deu branco na saída do vídeo, que loucura. O que eu ia falar mesmo? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Qualquer dúvida sobre investimentos, para quem quiser uma assessoria profissional, converse com a Liberta Investimentos, link também na descrição do vídeo, e aí vocês podem ter um profissional assessorando, orientando, ajudando você a tomar as melhores decisões com a sua carteira de investimentos. Agora sim, fico por aqui e até o próximo vídeo.